Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier e reunidas no livro Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Vamos ver hoje o capítulo, ou a mensagem, número 89, que tem o título de Bem-aventuranças. As bem-aventuranças é aquela parte do Sermão da Montanha que inicia o Sermão da Montanha, que está lá narrada muito bem por Mateus no Novo Testamento, no início do capítulo 5 de Mateus. 5, 6 e 7 de Mateus, nós temos todo o Sermão da Montanha, mas que é conhecidíssimo e que resume todo o Evangelho. E no início do sermão nós temos as bem-aventuranças. Então está aqui, não narrado por Mateus, mas também narrado por Lucas, e Emmanuel escolhe a narração de Lucas no capítulo 6, versículo 22, de Jesus. Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem, ou seja, na sementeira do bem. Todos nós sofremos, não é? E aí vem o destaque do como é que nós sofremos. Se há um entendimento dessa dor que nos chega, exigindo-nos, ou não exigindo-nos, mas nos pedindo, nos solicitando, ou melhor ainda, nos convidando a usarmos de virtude para com ela. Então, diante de uma dificuldade, devemos maldizê-la ou devemos aceitá-la, porque ela está lá e é uma realidade, e enfrentá-la da melhor forma, com bom ânimo, em vez de com revolta, com fé, em vez de com desespero, e sabendo que, ao atravessá-la, porque é isto, não é? Enfrentamos e atravessamos a tempestade, e que após a tempestade o sol voltará a brilhar. Mas se entramos na tempestade e ficamos lá na tempestade, dando voltas, rebeldia, desespero, quando é que esta tempestade vai embora? Depende de nós, de como é que nós estamos agindo durante a tempestade. Portanto, só a tempestade não nos traz essa condição de bem, esse título de bem-aventurado. O bem-aventurado é aquele que enfrenta a tempestade e passa pela tempestade utilizando como recursos as suas virtudes. Sim, não temos ainda aquelas virtudes esplendorosas, mas já temos virtude suficiente para enfrentar as provações que a providência divina já sabe que nós podemos enfrentar. Então vejamos lá o que o nosso querido Emmanuel nos traz para, vamos dizer assim, refletirmos sobre esse versículo que, repetindo, nos diz: Bem-aventurados sereis quando os homens vos aborrecerem e quando vos separarem, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Emmanuel diz: o problema das bem-aventuranças exige sérias reflexões antes de interpretado por questão líquida nos bastidores do conhecimento. Ou seja, questão líquida é questão fácil, não é? Temos alguma dificuldade de beber uma aguinha? Não, mas se for algo que esteja duro, vamos ter que mastigar e mastigar. Então, ele diz que nos exige várias reflexões antes de dizermos: isso é simplesinho, ó, tá vendo? É isso, bem atrás. Se for humilde, vai ser exaltado no mundo espiritual, vai alcançar. Se sofrer, vai ser consolado. Ele diz que é
não vamos ser tão simplistas. Vamos refletir mais. Confere Jesus, atenção, confere Jesus a credencial, o título credencial de bem-aventurados aos seguidores que lhe partilham as aflições e trabalhos. E partilham, quer dizer, partilham as aflições e trabalhos segundo o Evangelho nos ensinou. Todavia, cabe-nos salientar que o Mestre categoriza sacrifícios e sofrimentos à conta de bênçãos educativas e redentoras. Aí já complica um pouquinho, né? Precisamos, às vezes, respirar fundo e nos lembrarmos disso, mas estamos aqui exatamente para esse momento, né? Peraí. Então, sacrifícios e sofrimentos, o que são? Bênçãos educativas e redentoras. Toda essa situação difícil que estamos passando agora, crise, quarentena, vírus, o que será, e muitas vezes, não é? Pessoas que não estão tendo o seu emprego. Sacrifícios e sofrimentos. Não pode ver a família, não pode ir e vir direito. Bênçãos educativas e redentoras. E ele continua, surge então o imperativo de saber aceitá-los. Sim, porque se as dores chegaram, os sacrifícios chegaram, são realidade, precisamos aceitar a realidade, para aí sabermos avaliar melhor de como vamos lidar com essa realidade. Então, surge então o imperativo de aceitá-los. Esse ou aquele homem serão bem-aventurados por haverem edificado bem na pobreza material, por encontrarem alegria na simplicidade e na paz, por saberem guardar o coração por saberem guardar no coração longa e divina esperança. Então, é como é que nós passamos pelas nossas dores, não é? Vamos lá, na pobreza material, encontrando alegria na simplicidade e na paz. E guardando, independente da situação de dificuldade, no coração essa longa e divina esperança. Porque a bem-aventurança nos coloca essa esperança sempre aonde? No futuro. Vamos semear na dificuldade para colher mais à frente. E Emmanuel continua dizendo, mas e a adesão sincera às sagradas obrigações do título? Que título? O título de bem-aventurados. Lembremos lá que ele disse antes, chamou de credencial e agora ele chama de título. E a adesão sincera às sagradas obrigações do título. Porque é claro que todos nós queremos as bem-aventuranças, mas para podermos chegar a merecer essa credencial de sermos bem-aventurados, existem critérios de adesão, de ação. E ele diz, o mestre, na supervisão que lhe assinala os ensinamentos, reporta-se às bem-aventuranças eternas. Entretanto, não raros os que se aproximam delas, dessas bem-aventuranças eternas, ou seja, das consequências maravilhosas dos nossos sacrifícios bem vividos. Mas muitas pessoas se aproximam apenas querendo essas bem-aventuranças maravilhosas e não percebem que elas são consequência natural desse critério fundamental, que é a boa vivência, a vivência virtuosa, da melhor forma que pudermos, das nossas tempestades. Então ele diz, entretanto, não raros os que se aproximam delas com a perfeita compreensão de quem se avizinha de tesouro imenso. Com certeza, as bem-aventuranças que Jesus falou, todos nós queremos. A maioria dos menos favorecidos no plano terrestre, seja menos favorecidos em questão de saúde, em questão de dinheiro, em questão de oportunidade, seja do que for, os menos favorecidos
no plano terrestre, se visitados pela dor, preferem, ele diz a maioria, preferem a lamentação e o desespero. Se convidados ao testemunho da renúncia, resvalam para a exigência descabida e quase sempre, ao invés de trabalharem pacificamente, lançam-se às aventuras indignas de quantos se perdem na desmesurada ambição. Aí fica difícil alcançar o título de bem-aventurado, né? Aí estaremos apenas semeando para nós o quê? Aflições futuras. E Emmanuel conclui dizendo o seguinte: ofereceu Jesus muitas bem-aventuranças. Raros, porém, desejam-nas. Nesse sentido, né? Porque para desejar essa bem-aventurança, tenho que viver bem aqui minha dificuldade. É por isso que existem muitos pobres e muitos aflitos que podem ser grandes necessitados no mundo, mas que ainda não são benditos no céu. Não basta nós vivermos tempestades aqui. Para realmente sermos bem-aventurados, temos que enfrentar as dificuldades e as tempestades com as armas da luz, com os recursos que a providência divina tão generosamente nos oferece, mas que muitas vezes são recursos que nos levam a ter que exercitarmos abnegação, sacrifício, paciência. E aí já nos exige, e apenas o nosso coração, cada um de nós, vai poder decidir o que realmente nós vamos fazer diante dos nossos desafios, diante das nossas provas e expiações. Vamos vigiar e orar, a fim de não cairmos, não é, queridos amigos, em tentação e perdermos, não é, o título de bem-aventurados. Vamos orar? Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pela bênção da reencarnação, pelos desafios que nos visitam, pelas dores até, sim, Senhor, pois embora não gostemos delas, nem um pouco de senti-las, reconhecemos a sua importância. Portanto, Jesus, nos fortaleça para vivê-las como realmente queremos vivê-las, dignamente com o Teu Evangelho. Abençoa, Senhor, os nossos esforços. Ajuda-nos, Jesus, a nos lembrarmos da prece. Abençoa o nosso anjo guardião, que busca tanto nos ajudar para que sejamos bem-sucedidos, Senhor. Abençoa a nossa saúde, de todos nós. Abençoa nossos lares, famílias e afetos, Senhor Jesus. Mas igualmente abençoa, Senhor, todos os nossos irmãos de humanidade, em especial aqueles que se encontrem em sofrimento. Abençoa-os. Que as Tuas bênçãos estejam sempre em nós e entre nós, hoje e sempre. Graças a Deus. É isso, amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho. Muita paz a todos.